É o seguinte, nós temos aqui o nosso grande comentarista da Jovem Pan, o cancelado pela canhotagem, o competente Rodrigo Constantino. Boa tarde, Consta. Como é que está? A ele aí. Fala, Zucca, Emílio, todo mundo da galera do Pânico. Tava vendo o debate de vocês, interessante. Tem uma coisinha para contar sobre isso. Por acaso, hoje postei no meu Instagram. Show. Meu filho, que é pre-K, ou seja, nem no jardim de infância, né, nem na escolinha oficial ele está indo, ele recebeu visita de policial da cidade, foram ao carro da polícia, entender como é que age a polícia, aqueles que defendem a população, mantêm a segurança. Cara, isso com 4 para 5 anos de idade. Então, assim, tem algumas coisas culturais que têm que ser alimentadas desde cedo. Outro dia eu peguei um moleque cantando aqui a música da bandeira americana, com as cores e tudo. Ele é americano, o patriotismo dele vai ser esse. Mas, veja, no Brasil nós temos que voltar a ensinar isso para a garotada. Fora a questão, claro, da qualidade do ensino mesmo, que aí eu acho que eles estavam falando a mesma coisa de formas diferentes. Treta desnecessária. O que eu estava discutindo com o meu querido Zuzu, que falsamente... Nossa. Você está me jogando contra a população brasileira. Não, de forma alguma. Agora você não poder, se eu for tolhido que é o que eu estava discutindo com o Samidana. Eu ouço muito o Samidana. Apesar de ele ter esse jeitinho maluquinho dele, eu ouço muito. Então, o Samidana, ele diz o seguinte, ele fala, porque é muito pragmático. O trampo dele é pragmático. Ele fala o seguinte, onde não há dinheiro, não há divisão. Se o Brasil for para esse lado aí, de querer a justiça social, os benefícios e não sei o quê, não vai ter dinheiro, é pobre. O que acontece? Vai ser pobre geral. Eu entendo. Vai ser uma pobreza democrática. E aí você quer que a turma saia e não participe. Quem tem a oportunidade, se for para esse caminho, quanto antes melhor. Veja a Argentina. Argentina, 200 famílias saem por dia da Argentina, o Daniel. E como é que está a economia? Abra os seus olhinhos. Como é que está a economia? Aqui, para onde vai aqui? Saindo a turma. Agora, o Consta, a discussão nossa aqui é justamente essa. Para onde vai o Brasil? O que vai ser do Brasil? É essa a discussão. Mas aí é uma omissão como cidadão. O Consta mora fora, mas ele defende o Brasil. Uma coisa é o cara... Eu não sou contra o Brasil. Não, então, se você não quer que os melhores fiquem e vazem, eu não concordo com você. Não é isso que ele está falando. Não, ele está falando que se o país for por esse caminho, a gente não tem saída. Então, quanto antes... Não é que a pessoa vai ficando ruim, as pessoas pulam fora. Não é que, pelo que eu entendi, não é que o Emílio quer que a pessoa saia. Ele falou assim, os bons vão acabar saindo, porque o cara vai falar assim, eu não vou ficar aqui pra pagar a conta e apagar a luz. Só vai ficar aqui quem não tiver condição de sair. É isso aí. Que normalmente são os menos preparados. Então vai ficar um monte de gente menos preparada aqui. E aí o país vai mais ainda pro buraco. Isso, vai. Mas é isso que ele tá falando. Então vamos torcer pro país ir pro buraco ou pegar pessoas competentes, qualificadas. Mas a questão... E a questão do cara que vai pra lá pra buscar repertório, uma educação melhor, eu sou completamente a favor. Mas então, que volte para o Brasil. Não que vaze e fique lá. Mas vai e gosta, né? Ou vai voltar para... Consta continua lá, porque também é muito bom, né? E aí, Consta, desculpa aí, tirar o seu tempo. Alguns agravantes, né? Quem tem medo, né? Mas eu estive agora no 7 de setembro no Brasil, inclusive agradeço muitíssimo aqui o carinho imenso que eu recebi na orla de Copacabana. Foi impressionante, né? Nós, comentaristas políticos da Jovem Pan, inclusive tinha lá um outdoor lá, com vários de nós da Jovem Pan, né? Sendo reconhecidos como aqueles que estão dando voz a essa maioria patriótica que está lutando contra esse abuso todo de poder, essa tentativa de, no grito, na marra, colocar o ladrão de volta à cena do crime, né? E nós estamos sendo tratados cá entre nós que nem celebridade hollywoodiana. Isso diz para mim muito em relação ao momento em que o país está vivendo. Não era em condições normais para um simples comentarista de opinião política ser tratado com esse grau de reverência, de expectativa, até de esperança que muitos depositam em nós. Então, é porque o Brasil está vivendo um ponto de inflexão. E aí sim, vamos amarrar com a história que vocês estavam debatendo antes, né? Se esses monstros do pântano conseguirem levar no grito, se realmente eles conseguirem, já estão proibindo que o presidente use a imagem do povo nas suas campanhas, tentaram afastar a primeira-dama, daqui a pouco não vai poder nem o Bolsonaro aparecer mais, né? Dessa maneira tão manipulada que está a eleição, vamos supor, Isola, que eles levem no grito, aí não tem nem o que discutir. Todo mundo tem a legitimidade de tentar o que é melhor para si e para sua família. Agora, nós estamos aqui pensando em país, em Brasil, em pátria. E aí, nesse sentido, falta mudar um monte de coisa. A melhor educação para poder se inserir no mercado global de maneira competitiva, a questão cultural,
né? Tem vários exemplos, já usei isso em palestras, mas assim, questões simples, semânticas mesmo. Aqui nos Estados Unidos, a turma pergunta quanto dinheiro você faz. Dá a entender que você tem que fazer alguma coisa. How much money do you make? E o cara ainda responde por ano, porque não tem um histórico de hiperinflação, que nem tem no Brasil. No Brasil é quanto você ganha por mês, que é como se fosse uma espécie de maná, né? O negócio cai do céu, brota do solo. Então tem muita coisa para mexer na mentalidade. Agora, não resta a menor dúvida, pelo meu prisma, de que este governo foi o governo na história que mais fez para levar o Brasil na direção certa. Ou seja, aproximá-lo daquilo que é a realidade, por exemplo, de um país capitalista, liberal, como os Estados Unidos. Então, em vez de ficar falando bem de Cuba, de Venezuela e nunca querendo ir para lá, como faz a nossa esquerda, esse é um governo que elogia o modelo mais liberal, o modelo mais capitalista e tenta levar o Brasil nessa direção. Então, temos que reconhecer isso, né? Ô Consta, e falando em questão de narrativas, né? A gente tá na polarização suprema, ia falar até pro Luquinhas colocar a foto das duas manifestações, porque a gente tem a narrativa, o pessoal da internet e tem o pessoal da grande mídia que sempre vai discordando da turma da internet. Essas são fotos de duas manifestações. A da esquerda, a da esquerda é do Lula no Taboão da Serra e a da direita é do Bolsonaro. A manifestação do Bolsonaro é em Brasília. Isso. E do Lula... Taboão da Serra. Taboão da Serra. A do Lula está mais vazia que geladeira de Argentina. A nossa bancada tem mais gente. Se você for para Buenos Aires e abrir a geladeira do argentino... Só tem uma Super Bonder e uma maçã. Ela é mais ou menos isso. E aí a gente vai seguindo aí, ô Consta, com as pesquisas, né? 45% do Lula, tá lá estacionado, o Bolsonaro vai com 35, 36, 37. E no que a gente acredita afinal, Constantino? Essa que é a pergunta que eu faço para você. Nos seus olhos, né, Alba? Não dá para acreditar nessas pesquisas. Eu não conheço mais ninguém sério que leva a sério BTG, IPEC, Datafolha. Isso não é sério, né? Agora, vamos lá, né? O diabinho devia estar no ouvido do Lula, agora vai lá, convoca os 44% para humilhar o presidente, né? Por que não faz? Virou o seguinte, manifestação, comício do Lula, do PT, virou refúgio para quem quer namorar em paz. O sujeito antigamente ia para um motel, não sei o que, agora ele vai para lá, não tem ninguém, né? Ele fica em paz ali com a namorada dando um bisu nela. Então, realmente virou motivo de chacota, né? E aí a gente tem que ler nas colunas da Veja, é isso aí, esse meme aí. Aí vem na coluna da Veja e diz o seguinte... Não, do Globo, desculpa, do Lauro Jardim. Lula desiste de fazer mega comício. Porra, Rodrigo Constantino desiste de casar com Angelina Jolie, né? Então, assim, o cara não consegue levar gente pra rua. Não tem esse povo... Eu já dei a recomendação aqui. O Fantástico tinha que fazer um estudo daqueles com a voz do Cid Moreira, né? Os eleitores do PT. Onde andam, o que comem, como dormem. Porque ninguém sabe onde estão. Os caras estão lá, na maioria, na imprensa, na pesquisa, mas a gente não vê nas redes sociais, a gente não vê nas ruas, a gente não vê em canto algum. Então, de novo, né, Alba, não dá para levar a sério isso. Todo mundo que me abordou em Copacabana falava a mesma coisa. Primeiro, cuidado com o careca. E segundo, a questão era assim, você confia nas urnas? Ninguém pergunta se você acha ou não que o presidente Bolsonaro tem mais voto. Isso é tão evidente para a imensa maioria dos brasileiros, né, que se houver lisura no processo, o cara está reeleito. Agora, a dúvida geral é essa. Dá para confiar nas urnas, Constantino? Essa é a pergunta que eu mais ouvi. E a minha resposta sincera é, não sei. Não sei, hoje nós temos uma boa notícia, né, de que pela primeira vez o TSE concordou, depois de muita pressão, que as Forças Armadas tenham ali umas urnas, 300 e poucas, quase 400, para poder fazer um acompanhamento. Uma amostragem, né? Uma amostragem. Uma amostragem. Agora, eu continuo com várias questões abertas. Se essa amostragem é aleatória, se é só o boletim de urna, porque a grande questão permanece. É um sistema opaco em que você não sabe se aquilo que você digitou realmente foi aquilo que foi computado. E aí depois você não tem a possibilidade de auditagem. Então, mesmo com as Forças Armadas em cima, você não tem a garantia de um processo transparente. Por quê? Por isso que a Corte Suprema da Alemanha, um pouquinho mais séria que a nossa, com Dias Toffoli, Lewandowski, Barroso, Fachin e Xande, né, rejeitou esse modelo, porque é um modelo opaco, centralizado demais. Então, eu continuo dormindo com meus receios. Não estou tranquilo, em que pese eu confiar nas Forças Armadas e saber que elas estão tentando o máximo possível para garantir a transparência e a lisura. Mas elas não conseguem atender o cerne da questão, que era
o que aquela PEC, que era para ter sido aprovada, visava, mas houve ingerência do próprio STF para impedir essa aprovação. Então, de novo, estamos tateando no escuro, né? Eu não sei se dá para confiar.